Miniatura de Nova York. Como é morar no Canadá? Precisou. Hoje eu queria aproveitar aqui no vlog para responder uma pergunta que me fizeram nos comentários. Quanto custou pra gente vir morar aqui no Canadá? Bom, eu já comentei aqui no vlog como é que a gente veio, que a alternativa que a gente achou não é a alternativa mais barata, talvez seja uma das mais caras, mas é a alternativa mais rápida, né? Porque você pode pedir a residência estando no Brasil e tem todo um processo e tal. Mas a gente queria uma coisa rápida e, na verdade, o nosso processo de até a gente, vamos para o Canadá e chegar no Canadá, a gente chegou em 6 meses. Então, pra gente, era o que a gente precisava. A gente queria vir logo e tal, e aqui tentar conseguir a residência. Dito isso, eu vou explicar quais foram os custos que a gente teve pra vir morar aqui no Canadá. A primeira coisa que você vai ter gasto vai ser com o college, né, a faculdade. Porque a faculdade é pública, mas se paga por ela, principalmente estrangeiros. Os canadenses, eles são subsidiados, então eles pagam uma taxa bem pequena para ir para a faculdade. Já nós, estrangeiros, pagamos mais caro, porque obviamente a gente não passou uma vida pagando imposto aqui no Canadá para que o Canadá subsidie nossa faculdade. Então eu acho até justo eles cobrarem mais pra gente vir para cá. Varia um pouco, mas no geral fica em torno de $7.000 por semestre. $7.000 canadenses, tá? Aqui, normalmente, as públicas cobram por semestre. Alguns colleges privados, eles até cobram por mês, mas no final das contas, o trimestre vai ser mais ou menos o mesmo valor, calculei por volta de $7.000. Uma coisa que você tem que ter em mente sobre esse valor é que o semestre não são 6 meses. Então, às vezes, dependendo do curso que você vai fazer, dependendo da época que você vai entrar, você vai ter 3 semestres no ano. Então você tem que calcular. Você vai ter que pagar essa taxa de $7.000 relativa ao semestre. Então, isso no final do ano são 7 vezes 3, $21 mil por ano. Quando você é aceito por um college, você tem que pagar logo o primeiro semestre adiantado, até mesmo porque isso você precisa para apresentar para pedir o visto, que você já pagou esse semestre do college. Depois tem os trâmites do visto, giram aí em torno de mais ou menos uns $100, $200 por pessoa. Então, assim, no final das contas, isso é uma taxa até quase que irrisória pelo resto que você vai gastar. Tem que calcular também se você vai vir sozinho ou se vai vir com uma pessoa. Se você vier com um cônjuge casado, ele tem direito a ter o visto de trabalho, então você vai ter que tirar o visto também para ele, e aí você tem que calcular também essa taxa do visto. E bom, e aí tem as passagens, que você não tem nem como falar em valor, porque varia muito. Às vezes você consegue uma promoção e vem super barato, às vezes você tem aquele dia específico e você vai ter que pagar um valor alto, então acho que nem vale a pena falar de preço de passagem. Agora, chegando aqui, eu acho que esse é o valor que as pessoas têm mais curiosidade de saber, porque é mais difícil de conseguir informação. Quando a gente veio, a gente alugou um apartamento pelo Airbnb, a gente ficou 10 dias no apartamento e a gente tinha essa meta de em 10 dias conseguir um apartamento de aluguel mesmo, de pagar por mês um contrato anual. A gente conseguiu. O Canadá é muito fácil de você alugar apartamento. Eu vou falar sobre apartamento em outro vlog, mais especificamente sobre como procurar e tal, quanto custa, as melhores áreas e tal. Mas hoje, assim, para adiantar nesse assunto, eu diria que é relativamente fácil de você conseguir alugar alguma coisa aqui. Pelo Airbnb, você consegue aí por volta de uns $100, $150 por dia, você consegue apartamentos bem localizados. Quando eu falo bem localizado, eu digo no centro de Toronto, ou seja, dentro dos limites da cidade, e sempre no centro, na parte cêntrica, porque é a melhor parte de você morar, até mesmo para se locomover, ficar perto do metrô e tudo mais. Depois o apartamento também vai depender de quantas pessoas vão vir com você e tal, mas existem o que eles chamam de apartamento bachelor, que são os apartamentos
seriam as kitnets no Brasil, que normalmente não tem o quarto separado da sala, é bem menor para uma pessoa. E existem os apartamentos de 1, 2, 3 quartos normais, como a gente vê no Brasil. Um apartamento bachelor numa área não tão cêntrica você consegue até por uns 800, 900 dólares. Mas para dentro da cidade aí você tem que começar a pensar em $1.000. O apartamento de um quarto, mais ou menos como o que a gente tem, você tem que calcular numa área boa entre 1.200 e 1.500 dólares. É muito difícil você conseguir por menos que isso, mas se você tiver esse orçamento, você consegue achar tranquilo até 1.500 dólares. E aí, a partir disso, de 2, 3 quartos, aí vai aumentando acima de 1.500 dólares. Quando você faz o contrato, normalmente, por ser estrangeiro, eles pedem alguns meses de garantia. A proprietária do nosso apartamento queria que a gente pagasse 6 meses adiantados de aluguel. Só que o nosso corretor negociou com ela e a gente só pagou 4 meses. E são os últimos 4 meses. Então, como a gente começou em janeiro, a gente tá no período agora que a gente não paga aluguel até o final do ano. Porque os 4 últimos meses do ano a gente já deixou pago no início. Então, você também tem que calcular que você vai ter que ter esse valor do aluguel aí de 4, 6 meses de aluguel para pagar logo quando você for alugar. Normalmente quando você aluga em condomínio, já está incluído o condomínio, você não paga a parte. E aí tem todas as comodidades. Aqui a gente tem piscina, academia, tem sala de jogos, tem um montão de coisa, tem a área de lazer aqui fora, com a churrasqueira, tem todos os serviços normais de um condomínio como no Brasil. Normalmente os apartamentos já são equipados na cozinha, então quando você se muda a cozinha já está equipada. Já tem fogão, geladeira, micro-ondas e máquina de lavar louças. Alguns têm também a máquina de lavar roupas e a secadora, que é o nosso caso, a gente conseguiu um apartamento assim. Quando não tem no apartamento, normalmente tem no edifício para você pagar à medida que você usa com moedas. O nosso a gente já tem incluído dentro do apartamento, a gente não paga mais por isso. Sobre comida, aí vai depender dos mercados perto, mas você consegue aí se manter uma pessoa, eu diria que pode calcular em uns 300 dólares por mês se só comer em casa e aproveitando promoção e comendo, não vai passar fome, calma. Mas assim, você vai ter que ter noção que carne de boi aqui é bem caro. Então você vai comer mais frango, carne de porco é barato aqui, se você gosta de carne de porco, então você não vai ter o menor problema, porque é bem mais barato. E as coisas do dia a dia, normalmente coloca aí uns 300 dólares por pessoa, comendo na medida certa, mas sem nada muito chique. Sistema de transporte aqui é muito bom, mas é caro, tá? Se a gente compara com outras cidades do mundo, até mesmo com o Brasil. Uma passagem de metrô, de ônibus, você vai pagar 3 dólares e 25. Tá? Se você comprar o que eles chamam de tokens, que são umas fichinhas que você compra antes e você tem que comprar no mínimo de 3, você paga 2,90. Tem os passes, tem o passe semanal, que se não me engano são 42 ou 44 dólares, e o passe mensal, que são 170 e poucos dólares. Mas você tem que tomar cuidado com os passes, porque não é que ele vale a partir do momento que você compra, ele vira de semana a semana. A gente não sabia quando a gente veio como turista da primeira vez. Então, por exemplo, se você comprar o passe semanal na quarta-feira, ele só vai valer até o próximo sábado ou o próximo domingo, se eu não me engano. Então você tem que saber o dia que vira o passe para você comprar o passe, para você realmente ter 7 dias de passe. E também comprar o passe no início do mês, porque ele vale pelo mês. Você comprou em outubro, ele vale só em outubro. Então, mesmo que você compre no dia 30 de outubro, no dia 1º de novembro, você vai ter que comprar outro passe. Bom, acho que esses são os principais valores que as pessoas se questionam. Depois eu vou comentar aqui no vlog outras coisas. Eu quero fazer um só sobre apartamento, um outro só sobre supermercado, quanto custa viver, como é que é achar as coisas e tudo mais. Mas acho que assim, pra mudança, esses são os gastos. E acho que o gasto principal que você vai ter vai ser realmente com o college e calcular bem quanto que você vai gastar, quanto que você vai ter que pagar por essa, que eles chamam de tuition, né, que é não é uma mensalidade do semestre que você vai ter que pagar. E claro que acho que uma das coisas que mais se preocupam é a moradia, que não é tão barata, né? Mas se comparar com outros lugares do mundo é até bem em conta. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, comenta aqui no vídeo que eu respondo em outro vlog, não tem problema. E se você entrou aqui no canal por causa disso e não acompanha os vlogs, se inscreve,
porque eu sempre documento o dia a dia aqui em Toronto. É muito bom para você saber como é que é a vida aqui em Toronto e no Canadá em geral. E hoje tem muito trabalho pra fazer do blog Zest. Semana que vem tem anunciante, acho que as meninas vão ficar super felizes. Primeiro anunciante. E aí eu tô trabalhando nisso pra fazer as coisas ficarem redondinhas. Acho que vai ser realmente a estreia da network pra ver tudo funcionar direitinho. Então tô trabalhando focada nisso. Acho que hoje eu vou ficar muito no computador, não sei se o vlog vai ficar interessante. E o jantar de hoje é um hambúrguer caseiro com batatas picantes ao forno e esse molho radish em cima.